para uma cela que quem comandava lá era o Bola 7. O Bola 7 mandou eu fazer um trabalho para ele. Eu fiz o trabalho de Bola 7. Deu errado. O Bola 7 ia me matar. Mas os presos disseram para o Bola 7, disse, o índio não matou ele, rapaz, deu só um couro. O Bola 7 disse, você vai apanhar, rapaz, você vai apanhar, que você não é macumbeiro de coisa nenhuma, sua macumba não vale nada. Você disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo. O camarada está zombando de mim, dizendo que está me esperando lá fora, o cara não morreu, nem adoeceu, nada aconteceu. Mandou me dar um couro. Irmão, comecei a apanhar. No presídio eu apanhava de dia, de tarde e de noite. Comecei a ficar bem magro. Fiquei muito magro. Um preso chegou para mim e disse, olha rapaz, tu tá estranho, tu tá tão amarelo, tem alguma coisa errada contigo. Eu digo que tem nada errado comigo não, rapaz, meu corpo é fechado, doença não pega em mim. Ele disse, não sei não, rapaz, se o teu corpo é fechado, eu acho que já se abriu e tu deve estar com AIDS. Aí eu fiquei quieto. Eles conversaram com o carcereiro. O carcereiro conversou com o diretor. O diretor mandou eu fazer exame. Me levaram para fazer exame. Eu fiz todo tipo de exame que eles pediram. Depois que eu fiz os exames, veio o resultado do exame. O carcereiro chegou lá na minha cela e disse para mim, ó macumbeiro, pega tuas coisas aí que tu vai ser transferido de cela. Tu vai ficar numa cela que tem cuidado médico, onde vai ficar somente pessoas doentes. Eu disse, mas eu tenho o quê? Ele disse, tu está com câncer e tem que sair dessa cela e ir para outra. Aí eu peguei minhas coisas, aí só tinha um preso que falava comigo que ele já era um senhor de idade. Eu disse para ele, olha, câncer é uma doença ruim? Ele disse, é nada rapaz, só não tem cura. Eu agora estava condenado pela medicina e condenado pela sociedade. Estava condenado à morte. Fui para uma cela que só tinha cuidado médico. Mas quando eu entrei naquela cela, 3 cadáveres já estavam saindo dali. Todo dia um canceroso morria. Todo dia saía um defunto dali. Eu fiquei naquela cela. Os dias foram se passando e eu fui ficando muito ruim. Eu não conseguia mais ir no banheiro. Não conseguia me levantar. O canceroso, ele começa a sentir uns trancos no osso. Parece que alguém amarrou o osso de um lado para o outro e está puxando para quebrar. Eu comecei a sentir muita dor. Eu comecei a sofrer muito lá dentro. Eu nunca tive uma visita lá dentro da prisão. Mas um dia chegou uma mulher. Quando essa mulher entrou dentro da cela que eu estava, ela começou a olhar para a cama, tipo procurando alguém. Eu olhei, eu digo, será que essa mulher é alguém da minha família? Ela era morena, rosto parecido com o meu. Eu fiquei numa expectativa que aquela mulher poderia ser alguém da minha família que estava me procurando. Uns 3 dias antes, eu tinha conversado com um preso lá mesmo na cela. E eu disse ao preso, será possível um homem nascer sem ter pai, sem ter mãe? Ele disse, claro que não. O ser humano para nascer tem que ter pai e ter mãe. Eu disse a ele, mas eu não tenho pai nem tenho mãe. Eu sou filho de Exum. Ele disse, que filho de Exum coisa nenhuma, rapaz. Tu tem pai e tem mãe, tu pode não ter conhecido, mas tu tem pai e tem mãe. Eu disse a ele, mas será que eu tenho? Ele disse, tem sim. Eu fiquei naquela expectativa. Eu passei a ter sonho. Eu comecei a sonhar com uma mulher. Essa mulher me pegava na mão e me levava para uma igreja. E mandava eu ficar quieto, sentado no canto, e ela começava a falar. Eu comecei a sonhar com um homem. Esse homem me colocava em um velocípede de madeira e me carregava pelo meio de uma rua de barro. Eu comecei a ter apenas esse sonho quando eu era criancinha pequeno. Eu comecei a sonhar aquela mulher me abraçando. Eu comecei a sonhar com ela me beijando. Mas eu não sabia quem era aquela mulher. Quando essa senhora entrou, eu fiquei olhando, será que essa senhora aí é minha mãe? Aquela senhora procurava alguém desesperado lá dentro da prisão. Quando ela foi chegando próximo da minha cama, eu acreditava que ela ia chegar na minha cama e a pessoa que ela procurava era eu. Mas quando ela se aproximou da minha cama, o filho dela estava do lado da minha cama. Ela pegou o filho dela e colocou no colo. E ela começou a falar palavras tão bonitas. Palavras que só uma mãe fala. Às vezes você diz que não sabe pregar. Não prega porque não sabe pregar. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa. Eu queria ouvir uma palavra bonita de alguém. As pessoas só falavam que eu deveria morrer. Elas me xingavam, elas me batiam. Ninguém nunca falou uma palavra bonita para mim. Se você falar uma palavra para alguém que necessita, a história dele pode ser mudada. Se você chegar para alguém e dizer, Jesus te ama e pode te salvar. Se ela tiver na carência que eu estava,
Deus pode mudar a vida dela. Ali, irmão, aquela mulher começou a falar palavras que só uma mãe fala. Palavras tão bonitas. Quando ela falava aquelas palavras, eu comecei a chorar. Chorar porque nunca ouvi palavras tão bonitas. Ela transmitia uma confiança para o filho dela. Ela disse: meu filho, mamãe vai estar esperando você sair dessa prisão. Quando você sair, mamãe vai fazer uma festa. E ela começou a falar tantas coisas bonitas. E eu ali ouvindo e chorando. No meu coração eu dizia: se essa mulher fosse a minha mãe, eu morreria feliz. Eu queria uma mãe, mas eu não tinha. Quando aquela mulher foi terminando de conversar com seu filho, ela disse: quem é esse rapazinho que está aí do lado, tão novinho? Ele disse: é o macumbeiro de Recife. Foi aonde eu ouvi mais uma vez alguém falando cruz credo. Ela disse cruz credo e disse um restante lá e fez o sinal da cruz. Mas eu achava que esse negócio de cruz credo era uma coisa boa. Quando ela terminou de conversar com ele, era a hora da visita ir embora. Ela foi passando perto da minha cama. Eu pensei comigo: se eu jogar a mão nela, de repente ela fala uma palavra bonita para mim. Quando ela foi passando, eu fiz força. O canceroso, ele não tem força, fica somente o osso e a peia no corpo. Eu joguei a mão e toquei nela. Assim, quando eu toquei, segurei nela, eu dei uma olhada, tipo dando um sorriso para ela falar alguma coisa para mim. Quando eu toquei nela, ela deu um tapa tão forte na minha mão que quase quebra o meu braço. Colocou o dedo no meu nariz com a ignorância e disse: macumbeiro desgraçado, meu filho está aqui sem dever, mas você está aqui porque você deve. Você tem que morrer e queimar nas profundezas do inferno. Quando aquela mulher terminou essas palavras, que saiu, eu comecei a chorar, porque uma senhora de idade, uma velhinha, estava querendo minha morte. Eu percebi, irmão, que todo mundo queria que eu morresse. Eu percebi que o meu destino era morrer. Eu tentei por várias vezes morrer. Tentei por várias vezes me matar, mas não consegui. Naquele período, passando-se uma semana, veio uma equipe de carcereiro, que era o carcereiro da limpeza, mas eu não sabia. Eles não tinham vindo ainda. Quando eles entraram dentro do presídio, eles começaram a ir na cama de cada preso que não tinha família, que estava com câncer. E quando era no outro dia, aqueles presos estavam mortos. Eu não conseguia entender bem aquilo. Mas um dia novamente vem essa equipe de carcereiro. Quando eles entram, um deles, um senhor de idade, vai passando pela minha cama, porque ele já vinha com o fichário de todos os cancerosos que não tinha família. E passou pela minha cama era a cama 9. E eu não estava na lista, ele passou. Quando ele olhou para mim, me viu tossindo e me viu que eu estava muito ruim, ele voltou. Olhou para mim, disse: você está muito ruim. Olhou para mim e disse: você sente dor nesse braço aqui? O câncer, ele começa a dar dor na junta. Eu fiquei calado, não falei nada para ele. Fiquei bem sério. Ele perguntou: você sente dor nesse braço, rapaz? Eu não falei nada. Ele sentou na beira da minha cama e ficou olhando para mim. Eu não tinha mais sobrancelha, não tinha mais cabelo. Ele passou a mão na minha cabeça. Só que ele passou de uma forma carinhosa. Quando ele passou a mão na minha cabeça, ele me quebrou daquela forma. Eu pensei: esse homem é bom. Ele alisou minha cabeça. Eu olhei para ele e disse: olha, moço, eu sinto dor no meu braço. Meu braço dói, minhas pernas dói, meu peito dói, meu corpo inteiro dói. Ele disse: é estranho que você não está aqui na lista. Aí ele disse: você sente muito puxão no corpo? Eu disse: sinto, parece que alguém está puxando minhas pernas. Eu sinto muita dor mesmo. Ele olhou e disse: realmente você está muito ruim. Eu vou pôr seu nome aqui. Como é seu nome? Eu falei. Ele colocou meu nome e disse: olha, você está ruim demais, rapaz, mas eu gostei de você. Eu olhei para ele, irmão, nunca ouvi ninguém dizer que gostava de mim. Aí eu fiz que eu não ouvi. Eu disse: o senhor falou o quê? Ele falou: eu gostei de você. Aí eu dei um sorriso, tipo, gostei dele ter dito que gostou de mim. Eu fiquei alegre, irmão, porque ali eu não era mais macumbeiro, não tinha mais demônio no meu corpo. Ali apenas um jovem de 20 anos, condenado pela sociedade por ter servido a Satanás e ter sido escravo de Satanás. O ímpio, ele nunca vai entender que Deus veio para perdoar o homem, porque o diabo veio para escravizar.
Tudo que eu fiz na magia negra, eu fazia incorporado. Se eu tivesse uma filha e o diabo dissesse assim, mata ela e come, eu mataria. Se ele dissesse para mim, corta dos teus braços, eu cortaria. Porque eu era servo de Satanás. E tudo que ele mandasse eu fazer, eu faria. Ali aquele homem começou a falar que gostou de mim. Eu fiquei alegre com aquilo. Ele olhou para mim e disse, olha, você sente muita dor, você está sofrendo com isso. Eu disse, estou. Ele disse, mas tem uma coisa. Eu vou ajudar você. Eu disse, o senhor vai fazer o quê? Ele disse, eu vou dar um remédio a você. E você vai parar de sentir dor. Você não vai sentir mais dor não. Você vai ficar bom. Eu disse, é verdade? Ele disse, é. Aí ele foi na outra cama e voltou. Olhou para mim, fez assim, olha, eu vou conversar com o diretor sobre você. Tá certo? Aí eu fiz, tá bom. Quando aquele homem saiu, eu fiquei feliz. Quando aquele homem andava, eu estava olhando para ele, eu estava vendo ele como um herói. E eu comecei a falar, eu vou ficar curado. E quando eu ficar curado, eu vou arrumar um emprego. E eu não vou fazer macumba mais. Eu vou fazer amizade com as pessoas vão gostar de mim. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ter amigo. Eu vou estudar e depois vou procurar minha família. Eu fiz tanto projeto. Eu passei aquela noite inteira fazendo os projetos, porque eu ia ser curado. Para mim ia aparecer um remédio milagroso e ia me curar do câncer. Mas quando foi no outro dia de manhã, aquele homem chegou. Ele olhou para mim, eu disse a ele, eu olhei para ele assim, ele olhou e disse, ó, consegui teu remédio, consegui a ordem do diretor, mas eu não posso te dar o remédio agora. À tardezinha, tem gente do governo aí, à tardezinha eu trago o teu remédio. Eu disse, tá bom, mas eu fiquei naquela expectativa, sem conseguir dormir, esperando um remédio para ser curado. Quando foi à tarde, aquele carcereiro entrou, só que ele já entrou de uma forma diferente. Quando ele entrou, ele já não sorriu para mim, ele já veio sério, com a roupa diferente, e com a outra equipe de carcereiro. Ele veio com uma injeção na mão, conhecida como a injeção da misericórdia, a injeção que mata o canceroso. Ele veio com uma corda fina na mão. Ele se aproximou de mim quando eu olhei para a mão dele, e eu vi que ele estava com a injeção da misericórdia. Eu percebi e entendi que aquele homem não ia me ajudar. Eu entendi que ele ia me matar. Naquela hora eu comecei a tremer. Minhas pernas começaram a tremer. Meus braços começaram a tremer. Aquele homem se aproximou de mim e começou calado a olhar para o meu rosto. Eu olhei para ele e comecei a chorar. Olhei para ele, eu disse, moço, o senhor falou que ia me ajudar, moço. O senhor não vai me ajudar. O senhor vai me matar. Eu olhei para ele e disse, moço, eu nunca entrei numa escola. Eu não sei fazer o meu nome. Eu nunca vi minha mãe. Eu nunca vi meu pai. Eu nunca tive um amigo. Eu fui escravo da macumba. Não me mate não. Me dê uma chance, uma oportunidade, para eu ser uma pessoa diferente. Deixa eu sair dessa prisão. Deixa eu lá fora trabalhar. Deixa eu ser alguém. As pessoas que me odeiam hoje vai poder gostar de mim depois. Não me mate não. Ele amarrou meus braços, irmão, e disse para mim, para você não tem mais jeito. O único jeito para você é a morte. Amarrou minhas pernas e pegou a injeção. Ele disse, olha, se você tentar se mexer vai ser pior. Você vai sentir dor. Fique quieto. Eu queria me levantar, irmão, eu queria lutar com ele, para que ele não tirasse a minha vida. Aquele homem injetou a injeção na minha veia. Quando ele injetou aquela injeção, o meu sangue começou a se transformar em água. A injeção começou a agitar o meu corpo. Mas eu fechei minhas mãos e comecei a falar. Eu não vou morrer. Eu não quero morrer. Eu queria viver, irmão, pela primeira vez, eu queria viver. Eu queria uma oportunidade. Eu queria uma chance para ser alguém diferente. Mas ali aquela injeção começou a agitar o meu corpo. Eu comecei a sentir uma dor tão forte. Mas eu fechei minhas mãos. E o efeito da injeção parece que estava passando. Ele disse, ele está resistindo à dose. Dá uma dose maior aí. Ele pegou um outro frasquinho e puxou uma dose mais forte. Eu olhei para ele querendo voar em cima dele. Eu disse, não faça isso não. Não me mate não. Deixa eu viver.
dê uma chance para eu viver. Ele disse: não tem jeito para você, o único jeito é a morte. Quando ele injetou a injeção no meu braço, naquela hora, a injeção não tinha mais sangue para defender o líquido foi direto para o meu coração. Quando bateu no meu coração, congelou meu coração. Eu comecei a sentir uma fraqueza rápida, e eu vi quando o Exum Caveira, o Deus da morte, apareceu. Ele olhou para mim e disse: eu vou levar a tua alma para o inferno. Naquela hora ele sumiu, eu fechei os olhos. Na hora que eu fechei os olhos, irmão, um redemoinho se criou do nada, debaixo da minha cama. Era um redemoinho gigantesco, preto, negro, e começou a rodar e como o vento me sugar para dentro. O meu espírito saiu do meu corpo. Na hora que o meu espírito saiu do meu corpo, ele foi sugado para aquela escuridão. Quando ele foi sugado para a escuridão, parecia que não tinha fim aquele lugar, era tão grande, tão longo, e ele me puxando para dentro. Eu entendi ali, que agora eu estava morto, e estava indo para o inferno, condenado por Satanás. Mas naquela hora, eu ouvi uma voz forte, que ela deu um brado muito grande, e aquela voz disse: Deus, oh Deus, eu não sei aonde o meu filho está, mas vai ao encontro dele agora, traz o meu filho de volta para mim. Eu comecei a ouvir aquela voz, eu lembrei, era a voz da minha mãe, que estava na campanha de oração, orando por mim. Nunca, irmão, deixe de orar por alguém que você ama. Nunca desista do que Deus prometeu a você, porque é somente Ele que vai cumprir com o que Ele prometeu. Aquela voz novamente deu um grito e disse: Deus, Deus, traz o meu filho de volta. Aonde o meu filho estiver, traz ele de volta para mim. Deus ouviu a voz da minha mãe naquela hora. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz em Salmo capítulo 12, versículo 5: pelo clamor do pobre, gemido dos necessitados, eu, o Senhor Deus, me levanto do trono agora. Deus ouviu a oração da minha mãe. Pela terceira vez, minha mãe deu o grito e disse: Deus, estou velha, Deus, quando tu trarás o meu filho para os meus braços, traz o meu filho de volta para mim. Naquela hora surgiu 5 homens, eles tinham as mantas grandes, brancas. Aquele um deles que estava na frente pegou a manta e tirou do corpo e jogou a manta na minha direção. Aquela manta fez que todo lugar se tornasse branco. O redemoinho fechou e sumiu. Aquele lugar parecia que eu estava num lugar como uma neve, tudo branco. E aqueles 5 homens se aproximou de mim. Um estava no meio, 2 do lado e 2 de outro. O que estava no meio se aproximou. Eu olhei para ele e perguntei quem ele era. Ele olhou para mim e disse: eu sou Deus da tua mãe. Eu sou o dono da vida. Olhou para mim e disse: eu te ordeno agora, volte para o teu corpo. Era 7 horas da manhã. Meu espírito voltou para o meu corpo. Eu pensei, irmão, que era um sonho ruim. Mas quando eu acordei, eu senti que eu estava em cima de outro corpo. Eu estava em cima de vários defuntos, aonde estava para ser enterrado, lá no presídio São Leonardo, onde na parte de trás tem um cemitério dos presos, que não tem família. Eu ouvi quando o carcereiro disse: enterra o pai de santo naquela cova do canto. Aí quando o carcereiro veio, ele parou e disse: oxe, parece que o corpo dele se mexeu. O outro disse: tu é doido, rapaz, ele amanheceu congelado. Aí disse: não, o corpo dele está se mexendo. O outro disse: rapaz, eu não duvido nada, isso aí é filho do cão de verdade. Aí se aproximou de mim. Meu corpo começou a mexer, ele ficou com medo. Ele abriu com medo o frecho do saco. Quando ele abriu o olho, olhei para ele. Ele olhou e disse: ele está vivo. Aí o outro carcereiro disse assim: coloca a mão e vê se ele está vivo. Ele colocou a mão aqui no meu pescoço.
Disse: ele está quente, o olho dele está aberto, ele está vivo. Pegou no meu pulso e viu que eu estava vivo. Olhou para mim e disse: tu tens 7 vidas, macumbeiro. Eu fiz força, irmão. Coloquei a força, que o canceroso não tem quase nada de força. Eu fechei os olhos, botei força para falar, porque parecia que a minha voz tinha sumido. Mas eu fiz força. E olhei para ele e disse: não tenho 7 vidas. O Deus da minha mãe me voltou novamente à vida. Aleluia. Naquela hora, irmão, o carcereiro disse: pega ele, tira daí, coloca lá na cama, senão vão pensar que a gente ia enterrar ele vivo. Aí me pegaram de qualquer jeito, como pega um animal, e me levaram para a cama. Eu fechei meus olhos, eu disse: Deus da minha mãe, manda alguém aqui, eu quero te aceitar, eu quero te conhecer, e eu quero te servir. Eles me jogaram lá na cama e disse: desgraça, daqui uns dias tu morre. Eu fechei os olhos e falei com Deus. Eu digo: tu existe, manda alguém aqui. Naquela semana entrou um irmão lá dentro da prisão, pregando o evangelho. E ele perguntou: quem quer aceitar Jesus aqui? Eu olhei e fiz assim com a mão. Ele veio para perto de mim e disse: você quer aceitar Jesus? Eu disse a ele: olha, eu era macumbeiro, será que Jesus me quer? Ele disse: Jesus, claro que te quer, meu filho. Jesus morreu pelos teus pecados, morreu para te purificar. Jesus te ama e Ele te quer. Aí eu olhei e comecei a chorar. Eu digo: então eu quero Ele. Ele disse: levante a sua mão, peça perdão pelos seus pecados. Eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Ele disse: agora peça para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida. Eu pedi ao Senhor, disse: Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Quando eu falei no livro da vida, minha língua enrolou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo para a glória de Deus. Naquela hora, irmão, naquela hora eu senti que eu fui curado do câncer. Os presos todo dia passavam lá e olhavam e diziam: ô macumbeiro, é verdade que tu virou crente? Eu não falava nada. Foi passando um mês. O carcereiro que tomava conta dos cancerosos começou a estranhar. Ele olhou na minha cabeça e disse: oxe, está crescendo cabelo. Aí está estranho, tu está ficando forte novamente. Eu comecei a comer, porque o canceroso, irmão, ele não come. Eu comecei a comer com uma fome tão grande. Comecei a comer. Dentro de um ano, eu me levantei da cama. Cabelo, sobrancelha e forte para andar. Me levantei. Eles estranharam, fizeram exame e disseram: como é que pode esse macumbeiro? O cara estava morto e agora está vivo e o sangue dele não tem nada, ele está limpo de tudo. Eles estranharam, irmão. A Bíblia diz que quem aceita Jesus aceita a vida, irmão. Eu aceitei o dono da vida. Me tornei lá dentro da prisão um pregador da palavra de Deus. Mas ainda continuei sendo perseguido pelos presos. Eu ainda apanhava dos presos. Teve um dia que o pastor que tomava conta da igreja na prisão marcou uma oração de manhã até às 6, porque o presídio abria de 6 de manhã e fechava às 6 de noite. Aí eu me acordei logo cedo de manhã, peguei a Bíblia e fui para a oração. Quando eu chego no corredor, ali está o Hulk, o bandido que me deu um soco no vidro, parado com 5 presos ali. E eu abaixei a cabeça e botei a Bíblia, assim era o Novo Testamento. Antigamente tinha um Novo Testamento que ficava um homem, uma criancinha na cacunda de um homem. E eu botei aquele Novo Testamento no peito e fui com o olho fechado. Eu tinha ganhado roupa de doação lá dentro do presídio, uma gravata, uma camisa social. E eu, o verdadeiro crente, irmão. E eu fui ali, quando eu fui passando, o Hulk ficou no meio. Disse: tu é crente ou é macumbeiro? Eu olhei para ele, eu digo: eu sou crente. Ele olhou e disse: tu vai provar para a gente que tu é crente, rapaz. Aí, pega isso aí, isso é a Bíblia, esse livro aí? Eu digo: é. Pega aí. Abriu, tirou uma página, disse: come aí, come que tu é crente, crente tem que comer a Bíblia. Eu comi 9 páginas da Bíblia. Depois que eu terminei de comer 9 páginas da Bíblia, ele me deu um soco tão forte, irmão. Eu caí no chão, era para eu ter feito que estava desmaiado, mas eu me levantei e foi pior. Apanhei.
Eles quebraram meus dentes, quebraram meu nariz. Ninguém pode fazer nada. Eu me levantei com a roupa toda suja de sangue, todo quebrado, dor nas costas, todo arrebentado. Mas eu fui para a igreja, peguei o Novo Testamento sujo e fui. Quando eu cheguei na porta da igreja, o pastor olhou se ele não estava, me pegou, me abraçou e disse: olha, meu filho, eu tenho um dó de você. Sua cruz, na verdade, é mais pesada do que a nossa para carregar. Mas eu não posso fazer nada. Se eu me meter, eles me matam também. Aí eu olhei para ele, eu disse: pastor, eu sou crente, pastor. Por que Deus não faz alguma coisa? Quando eu era macumbeiro, eu ia fazer macumba contra os crentes, e sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia. Eu sou crente agora, e por que Deus não me protege? Ele disse: meu filho, é difícil. Converse com Deus. Conta a sua história para Ele. Eu disse: como é que eu vou conversar com Deus? O que é que eu vou falar para Deus? Ele disse: fale o que você sente no seu coração. Fale o que você quer que Deus faça. Eu fiquei lá, irmão. Fiquei no culto, na oração. Depois voltei para a minha cela. Eu dobrei meu joelho à noite. Caí de joelho lá na cela. Eu comecei a orar. E eu disse: Deus, eu não te conheço ainda, Deus, mas eu sei que Tu existe. Eu sei que Tu é poderoso. Tu melhor do que eu sabe que eu não conheço a minha família. Nunca vi minha mãe. Não deixa eu morrer aqui não, Deus. Não deixa os presos me matar. Me tira daqui. Às vezes as pessoas não entendem, irmão, porque eu vou tão longe. Porque eu não exijo para pregar. É porque um dia eu não era ninguém, irmão. Deus me fez alguém. Um dia todo mundo queria me matar e Deus me deu vida. Naquele dia eu orei, eu disse: Deus, me tire daqui. Não deixe os presos tirar minha vida. Antes de eu ver minha família, ver minha mãe. Me dê uma oportunidade de estar lá fora. Pregar a Tua palavra. Eu passei aquela noite orando. Quando eu saí, que eu tentei me levantar, meu joelho estava travado. Porque já fazia mais de 8 horas de oração. Eu não conseguia direito, eu deitei na cama. E fiquei pensando e falando com Deus. Dentro de poucas semanas, um carcereiro entrou. Disse: olha, macumbeiro, pega tuas coisas aí, que o teu alvará de soltura chegou. Eu passei 4 anos e servei na prisão. Depois que eu orei, Deus mandou o juiz assinar a minha liberdade. Mas eu não tinha para onde ir. Um pastor me acolheu, me levou para sua casa. Eu fui colhido por aquele pastor. Ele disse para mim: olha, quando você arrumar um emprego, você arruma uma casinha e vai morar. Ele me levou para a casa dele. Só que ali ele passou a gostar de mim, fez amizade comigo e começou a cuidar de mim, tratar de mim. E o tempo foi se passando, e aquele pastor tornou-se meu amigo. Ele disse para mim: olhe, eu sou seu pai, a minha esposa é a sua mãe. Mas quando era dia das mães, irmão, eu chorava, queria tanto conhecer minha mãe. Eu criava minha mãe, tinha hora que eu ia na igreja, eu criava ela morena, ela branca, eu fazia ela de todas as cores. Eu queria era uma mãe, eu queria ter minha mãe. O pastor ficou com muita dó de mim. Ele tinha uma Kombi e uma Brasília. Ele vendeu a Brasília dele. Ele disse: olha, eu vou viajar, você vai ficar aqui com meu filho, e eu vou fazer uma viagem. Dentro de poucos dias eu vou voltar. E eu fiquei com o filho dele, e ele viajou para Recife. Eu não sabia para onde ele tinha ido. Ele foi procurar a minha família. Mas eu não tinha nome de ninguém, e ele como ia encontrar. Ele saiu andando em Recife, procurando, não encontrou ninguém. Mas ele parou numa cidade chamada Abreu e Lima. Ele conheceu o pastor chamado Isaac Martim, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima. E o pastor Isaac disse para ele: olha, vai ter um congresso muito grande aí. É o 25º aniversário do Círculo de Oração. Todas as dirigentes de Recife vai estar nesse congresso. Porque esse moço sabe pregar. O pastor disse: olha, ele não sabe pregar porque ele não sabe ler. Mas ele conta algo do testemunho dele que é muito interessante. O pastor disse: traz ele aí, que ele vai ter uma oportunidade. E aí o pastor voltou para a casa dele, onde eu estava. Só que nesse período da semana,
O filho dele tinha ciúme, porque o pastor me levava para todo lugar e não levava ele. Porque o pastor estava me ensinando. Eu não conhecia bem as coisas, ele estava me ensinando. E o filho dele ficou com ciúme, terminou discutindo lá, porque ele não queria lavar prato, tinha que eu lavar, e vai para lá, vai para cá. Eu e ele saiu na mão, fomos brigar. Só que ele era fraquinho, eu dei um couro nele. Quando eu dei um couro nele, ele ficou doido de raiva. Lá no Nordeste tem um negócio, irmão. Não sei se vocês já viram que lá no Nordeste o povo tem um negócio de ficar com padre. Com padre eles viram com padre de fogueira, eles puram a fogueira e vamos ser compadre que Deus mandou, e faz um negócio lá e vira compadre. Eles viram crente e ainda é compadre. Pai do Senhor, compadre, Pai do Senhor, comadre, e é compadre até morrer. Eles são muito tradicional. E tem outra tradição lá. Quando alguém briga, discute uma briga feia, que fica realmente com raiva, eles têm um negócio de ficar de mal. E quando ele vai ficar de mal, ele faz assim com o dedo. De mal é para não se falar, não se fala mais, são inimigos. Aí eles fazem assim com o dedo. Tô de mal de você. Aí o outro que brigou tem que pôr o dedo no meio e cortar. Se cortar o dedo, pronto. Nunca mais se fala. Morre velho e não se fala não. É um negócio brabo lá. Aí ele levantou, brabo, disse, estou de mal de você. Eu digo, então, tome, cortei. Fiquei de mal dele. Só que tinha um problema, irmão. Ele estava me ensinando a ler a Bíblia e estava me ensinando a fazer meu nome. E eu só sabia as primeiras 4 letras do meu nome. E aí ele ficou estreito porque ele não falava mais comigo. O pastor chegou no outro dia de manhã e já chegou todo animado, disse, olha, se prepara que amanhã à tarde nós vamos para Recife, tu vai pregar num trabalho lá muito grande. Aí pegou o papel e disse assim para mim, ó, toma aí o papel e manda meu filho ler o tema que tu vai pregar nesse tema. Aí quando eu peguei o tema, que eu olhei para o filho dele calado, ficou olhando assim, aí eu peguei o tema, aí o pastor saiu, aí o filho dele passou perto de mim e disse assim, agora leia. Digo, pô, como é que eu vou ler sem saber? Era ele que lia para eu pregar, aí ficou estreito. Eu passei aquela noite, irmão, tentando falar com ele. Ele não queria de jeito nenhum. Eu chegava nele, e aí, negão, tá tudo beleza? Ele dizia, você está falando comigo, é? Eu digo, é. Ele disse, rapaz, tá de mal não se fala mais não. Cria vergonha. E não tinha jeito de querer conversa comigo, irmão. E no outro dia, eu doido para saber o que estava escrito ali, para eu poder falar na igreja, e ele nada de querer falar comigo. O pastor mandou ele ir na feira, comprar verdura, ele foi. Quando ele voltou muito suado. Sentou numa varandinha assim, colocou uma cadeirinha de balanço e ficou lá se refrescando. Aí quando eu vi ele lá se refrescando, eu lembrei da fraqueza dele. A fraqueza dele era fatal. A fraqueza dele era um negocinho que a gente chama lá no Nordeste de sacolé. Vocês não sei como é que chama aqui, sacolé. Chup-chup, que é feito em casa. Aí a fraqueza dele era isso. Aí eu vi ele lá, o pastor tinha me dado dinheiro e ele não estava com dinheiro. Eu fui lá na casa da vizinha da irmã. Eu disse, ô irmã, o filho do pastor chupa sacolé de quê? Ela disse, olha, ele só gosta de coco. Aí eu disse, a senhora tem de coco? Ela disse, tem, eu tenho coco com leite e coco queimado. Eu digo, me dê 3. E o sacolé de lá é desse tamanho, irmão, é grande para arrebentar. Aí eu comprei logo 3. Comprei, aí ele está lá sentadinho, ele não podia ver sacolé. Aí está lá sentadinho na balança, balançando. Aí eu cheguei, disse, e aí? E ele nem queria saber de falar comigo. Eu digo, e aí, negão? E ele nada. Aí eu peguei o sacolé e fiquei assim. E aí, negão, tá tudo beleza? Aí ele olhou, viu o sacolé. Acho que ele deu um olhão assim. Eu digo, ó, sacolé de coco com leite. Nunca vi, é leite de moça com coco. Aí ele olhou. Eu disse, tu quer? Ele disse, quero. Eu digo, tome. Aí ele já pegou. Quando ele pegou, eu digo, esse está no papo. Aí pegou, chupou. Quando ele terminou de chupar, eu já vim com outro, o de coco queimado. Eu digo, aí esse aqui que é interessante, que é de coco queimado. Aí eu disse, tu quer? Ele disse, quero. Eu digo, tome. Eu digo, opa. Chupou os 2 sacolé, todo animado. Aí eu peguei o terceiro. Eu digo, ó, outro de brinde. Ele olhou para mim e disse, ah, rapaz, tem alguma coisa aí? Você tem alguma coisa? O que é que você quer? Eu olhei para ele bem sério e disse, eu quero lhe pedir perdão, meu irmão. Aí ele olhou para mim e já começou a chorar. Crente é quebrantado, irmão. Ele já começou a chorar. Ele se levantou, me deu um abraço. E eu disse a ele, meu irmão, você me perdoa no nome de Jesus? Ele disse, lhe perdoo. Eu disse a ele, do fundo do seu coração? Ele disse, perdoo. Eu disse, do fundo da sua alma? Ele disse, oxê, eu não já disse que perdoo, rapaz? Eu digo, não, é que eu tenho que ter a certeza, né? Está perdoado mesmo? Ele disse, tá. Eu disse, então, daqui a pouco o pastor vai me levar, né? Vamos ler a Bíblia comigo? Ele disse, eu sabia que você estava com interesse.
Aí ele leu a Bíblia, Salmo 23. Quando eu dei o tema a ele, ele disse: ó, rapaz, isso aqui é muito fácil, isso aqui é o Salmo 23. É fácil, irmão, para quem sabe ler. Aqui, se você pegar uma pessoa que não sabe ler, esses números, essa letra aqui, ela não está vendo nada. Para ela, está vendo só o risco. Aí, como é que eu ia saber que era o Salmo 23? Aí ele leu e disse aqui, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí já estava em cima da hora, o pastor mandou trocar de roupa, troquei. E fomos na Kombi. Entrei dentro da Kombi, fiquei lá no banco de trás. E eu fiquei ensaiando para pregar, né, irmão? Porque eu ia numa igreja, um congresso muito grande. Aí eu fiquei ensaiando sozinho. Salve dos irmãos capazes, Senhor, eu vou ler aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fazendo gesto, falando, fazendo gesto. Aí o pastor viu pelo retrovisor, estranhou. O pastor disse: ó, varão, está tudo bem aí? Eu disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Quando chegou em Recife, aquele congresso enorme, bem mais gente do que está aqui. Congressão gigantesco, só as irmãs da comissão, dava mais de 500 irmãs só de um lado. Uma multidão de gente. Quando eu chego na igreja, a irmã diz: o rapaz que veio mal pastor, vem aqui para frente que daqui a pouco você vai ter oportunidade. Aí eu fui, sentei lá na frente. Quando eu fui chegando, irmão, porque eu vi um monte de pastor lá, eu tinha muito medo, quando eu via pessoas com uma Bíblia grande assim, eu tinha medo de pregar perto dela, porque para mim ela era pregadora, então eu ficava morrendo de medo. Eu digo: meu Deus, está uma trilha de pregador aqui. Era na época que saiu a Bíblia de Estudo Pentecostal, todos os pastores tinham. Quando eu vi aquela trilha de pastor com as Bíblias grandes, eu fiquei morrendo de medo. Eu digo: agora é que eu não posso esquecer mesmo. Aí sentei e fiquei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os irmãos vinham: Pai do Senhor, varão. Eu digo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem parar, para não esquecer. E eu doido que a irmã me desse logo a oportunidade, para eu não esquecer o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23, direto. Aí quando de repente, as irmãs da dirigência de oração, um monte lá sentada, uma estava olhando para mim assim, mal olhando mesmo para mim. Aí eu percebi que ela estava olhando muito. Eu disse: aquela irmã está vendo eu falando o salmo. Aí tem a mão na boca: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fiquei mesmo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela continuou olhando para mim. Eu digo: oxe, como é que essa irmã olha tanto para mim? Aí eu parei, me levantei, fui no banheiro. Aí passei por ela e olhando para ela e ela olhando para mim. Aí quando eu passei por ela, ela tipo levantou assim, olhando. Eu estranhei aquilo, irmão. Aí fui no banheiro. Voltei. Aí quando eu voltei, ela continuou olhando, que a gente percebe quando a pessoa olha muito para a gente. Aí eu fui, eu digo: será que ela está olhando? Aí parei e olhei. Ela estava olhando. Aí eu olhei para ela assim, ela olhou para mim. Eu digo: oxe, será que essa velhinha está me paquerando? Eu digo: mas ela está tão velhinha para me paquerar? E ela olhando. Aí eu sentei e ela olhando para mim direto, não tirava o olho de mim. Aí o pastor que me levou olhou para mim assim e disse assim: fica na fé, varão. Quando ele falou fica na fé, eu lembrei de um negócio que ele tinha falado para mim. Ele falou para mim que o Recife era um dos lugares mais estreitos de pregar. Porque quando um pregador lá em Recife vai usar o púlpito e está em pecado, as dirigentes de círculo de oração se levantam, revelam o pecado do pregador, toma o microfone e manda ele sentar. Aí na hora que eu lembrei disso, eu disse: pronto. Eita, Deus está revelando para essa velhinha, eu estou arrebentado agora. Deus está revelando para ela, ela vai revelar que eu bati no filho do pastor, não contei para o pastor, e o pastor vai me pôr de casa para fora. Irmão, fiquei morrendo de medo. Aí eu olhei para um lado, não dava para correr, eu olhei para o outro, não dava para correr, porque não tinha onde passar, tinha que ir embora para frente. E o pastor toda hora ficando comigo: fica na fé, varão. E eu disse: a fé, depois que revelar que eu bati no seu filho, você vai botar a casa para fora. Morrendo de medo, doido que a mulher me desse logo a oportunidade. Aí a irmã disse: o irmão que veio, o meu pastor de Maceió, está com a oportunidade. Aí eu me levantei, já peguei logo o microfone, só que eu estava nervoso, irmão. Eu esqueci de saudar a igreja capaz do Senhor. Lá em Recife, se você não saudar a igreja não recebe sua mensagem. Quando eu peguei o microfone, eu esqueci que era o Salmo 23, só sabia do que estava escrito. Peguei o microfone e disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí os irmãos ficaram que nem vocês estão, só olhando para mim. Aí eu fiquei quieto, só que a irmã que estava olhando para mim, quando ela ouviu minha voz, ela levantou-se e deu um estouro de línguas estranhas muito alto. Lá no Nordeste chama voz de trovão. Ela levantou e deu aquele estouro. Pum! Aí quando ela deu aquele estouro de língua, eu disse: pronto, agora Deus revelou, foi tudo de uma vez. Ela levantou-se e veio na minha direção. Irmão, diante de Deus, quando ela veio na minha direção, que eu olhei, o pastor lá: fica na fé. Eu digo: na fé, agora eu estou arrebentado, com vontade de correr dali. E eu naquela agonia comecei a gaguejar, a errar o versículo, errar tudo que estava falando. Ela se aproximou, ficou bem pertinho do púlpito assim, olhando para mim. Eu digo: pronto.
Eu olhava para o pastor e o pastor só ficava fazendo assim. E eu olhava para ela e eu com medo terrível. Ela disse assim, eu quero falar com você. Aí quando ela disse, quer falar com você, eu disse, eu estou pregando. Ela disse, mas não tem nada não, pode vir aqui que eu sou fundadora desse trabalho, eu preciso falar com você agora. Eu disse, ponto, a casa caiu, não tem para onde. Aí fui, né? Quando eu cheguei pertinho dela, a primeira coisa que ela fez foi pegar o microfone. Eu disse, acabou-se. Revelou tudo. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim assim e disse, eu quero perguntar um negócio a você. Aí todo mundo atento para ver o que era, se ela ia profetizar. E ela era baixinha, eu digo, oxe, eu vou pôr o ouvido bem pertinho da boca dela que ninguém vai ouvir. Eu disse, pode falar, irmã. Ela disse, ô moço, porventura, você tem nas tuas costas um sinal de carne e de pelo? Aí eu estranhei, irmã, por quê? Eu digo, oxente, eu tenho, mas como é que a senhora sabe? Ela olhou para mim, os olhos dela encheu de lágrima. Ela disse, no mesmo lugar, pertinho você tem um sinal de sangue grande? Eu digo, eu tenho, irmã. Quem falou isso para a senhora? Aí eu olhei para o pastor, digo, isso é esquema do pastor. Quem falou para a senhora? Ela começou a tremer e começou a chorar. Ela disse, ontem, pela madrugada, eu estava orando. E eu disse, Deus, estou velha, tão velha. Falei a todo mundo que o meu filho um dia ia aparecer. Deus, eu vou morrer e não vou ver meu filho. Quando tu trarás o meu filho? E uma voz disse para mim, minha filha, amanhã eu trarei o teu filho e darei nos teus braços. Eu olhei para ela e disse, eu não estou entendendo. Ela disse, eu sou a tua mãe. Aleluia. Naquela hora, irmão, eu encontrei a minha mãe. A promessa de Deus cumpriu, porque Ele é fiel, é verdadeiro. Andei com a minha mãe, fui nas igrejas que a minha mãe falou que eu ia. Minha mãe disse, eu tenho igreja para você pregar. E todo lugar que eu ia, o povo se assustava, porque ninguém acreditava mais que eu estava vivo. Quem não acredita na tua vitória, vai ter que ver, vai pegar, e vai saber que o teu Deus é fiel, e é verdadeiro. Se coloque de pé. Ali, irmão, minha mãe disse, meu filho, você está com quem? Eu digo, eu estou com o pastor que eu moro na casa dele. Ela disse, você vai na minha casa com ele. Eu fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, o meu pai estava doente, estava oprimido, preso dentro de um quarto. Minha mãe bateu no quarto. Bateu, meu pai disse, quem é? Minha mãe disse, nego sou eu. Meu pai disse, o que é que você quer? Meu pai não falava com a minha mãe. O que é que você quer? Minha mãe disse, você tem visita, nego. Meu pai disse, é 10:30 da noite. Isso não é hora de visita, está na porta dos outros não. Ele dizia alto, bravo, para a pessoa ouvir. Aí o pastor disse, é brabo. Disse, não é hora de visita, está na casa dos outros não. Diga para a visita voltar amanhã, e diga para ela não voltar de madrugada também não. Aí minha mãe começou a chorar. Minha mãe disse, nego, essa visita é muito importante. Abre a porta. Ela começou a chorar, ele ficou preocupado. Ele abriu a porta. Quando meu pai abriu a porta, irmão, que eu olhei, ele estava cabeludo, barbudo, mas o rosto dele era igualzinho o meu. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Meu pai tem uma foto que é igual eu quando ele era rapaz. Ele olhou para mim assim e assustou. Ele olhou para minha mãe e disse, é o meu filho? Minha mãe olhou para ele e disse, é. Acamachura, bacamadária. Meu pai correu, irmão, me abraçou, começou a me apertar. Ele disse, você é de verdade? Eu disse, sou. Ele disse, eu perdi minha vida, meu filho, quando a sua mãe lhe perdeu. Eu não saí mais desse quarto, não fui mais homem para nada. Quando eu perdi você, eu perdi minha alegria de viver. Mas a sua mãe sempre falou que um dia você ia voltar.
Ele me abraçou, começou a me apertar, me dar cada aperto, apertar meu rosto. E começou a me beijar. Ele disse: quem é esse homem que está com você? Eu disse: esse é o pastor que eu moro na casa dele. Ele caiu de joelho e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Meu pai caiu de joelho. O pastor orou por ele. Minha mãe ligou para minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha era a única que morava próximo. Minha irmã veio na carreira desesperada, pensando que aconteceu alguma coisa com meu pai. Quando a minha irmã chegou, minha irmã disse: o que aconteceu, mãe? Cadê meu pai? Minha mãe disse: só seu pai ali. Quando a minha irmã olhou para o meu pai, que viu ele chorando, e ela olhou para mim, ela disse: mãe, é meu irmão. Minha mãe disse: é, vá lá, abrace ele. Minha irmã forte, irmã, hoje ela é dirigente de ciclo de oração lá em Recife. Ela me deu um abraço, e no meu ouvido ela disse: meu irmão, me perdoe. Eu pensei que você estava morto, e eu parei de orar por você, mas você está aqui vivo. Ela disse: me perdoe. Eu abracei ela e disse: eu lhe perdoo, minha irmã. Todos os irmãos que desacreditar da tua vitória vai ter que te pedir perdão, porque eles vão ver que o teu Deus não é Deus de brincadeira. O que Ele promete, Ele cumpre com a sua palavra. Minha mãe, naquela hora, foi honrada por Deus. Era irmã e mais irmã a semana inteira, indo lá para me ver e pedir perdão à minha mãe, porque minha mãe foi uma guerreira que não duvidou da promessa de Deus. Minha mãe acreditou naquilo que Deus prometeu. Eu quero orar, irmão. Eu quero orar por você. Uma oração especial que eu sempre faço no meu culto. Eu quero orar. Mas nessa oração, eu não quero que você peça carro a Deus. Eu não quero que você peça casa. Eu não quero que você peça emprego. Você sabia que todos nós temos família? Nós temos família. E o diabo sabe que nós temos família. E sabe o que ele faz? Ele resolve destruir alguém da nossa família. Ele leva para a droga, para a prostituição, leva para o álcool. Eu quero que você lembre de alguém da tua família. Aquele alguém que já foi tão bem, já foi teu amigo, já sorriu com você, se alegrou com você. Hoje ele está no álcool, bebendo. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, está nas drogas, perdeu tudo. Era uma pessoa bem, hoje está na desgraça, perdeu tudo, a expectativa é zero. Eu quero que você, que tem alguém da tua família, e você sabe que o diabo está destruindo ela, e você está vendo ela de mal a pior, nada você tem feito. Às vezes, alguém diz: ó, teu primo está numa droga danada, teu irmão, teu parente, você quer distância dele. Você pede a Deus que ele nem apareça na tua casa. Mas você se esquece, irmão, que aonde ele for, ele vai carregar algo seu. Ele vai levar o teu sobrenome. Quando ele assinar o nome dele, no finalzinho dele, está ali o teu sobrenome. Porque ele é alguém teu, é alguém da tua família. Se acontecer um acidente ou ele morrer, o sangue dele vai acusar que ele é da tua família, porque é o mesmo sangue seu. É alguém que o diabo está destruindo. Perdeu tudo, está sendo derrotado por Satanás. Você não faz nada por ele, mas hoje você pode fazer. Eu vou fazer uma oração especial. Você vai se colocar no lugar dele, como fosse ele. Eu quero somente que você feche, só você que tem alguém da tua família, que sabe que o diabo está destruindo ela. Eu quero que você se movimente ao corredor da onde você estiver, só até o corredor, não venha para aqui para frente não. Você vai representar essa pessoa da sua família. Você que tem, vá para o corredor. Você poderia orar por você onde você está. Se caso não der para ir para o corredor, fique bem onde você está. Mas se der para ir para o corredor, vá. A gente vai fazer uma oração de fé. Você vai representando essa pessoa da tua casa, essa pessoa da tua família, que você sabe que o diabo está destruindo ela. Eu quero que você feche os seus olhos.
Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você deixe a fé se manifestar em você. Se der vontade de você chorar, pode chorar. Lembre dela. Lembre como é que ela está. Lembre o que o diabo está fazendo com ela. Quem sabe você tem alguém que já está preso, condenado pela sociedade.